Que o nosso papel na Terra é o quê? Servir ao homem. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai ver um corte do Gaio Fato e ele vai mostrar pra gente a misoginia por trás do café com teu pai. Eu queria reagir a esse vídeo com vocês porque, né, obviamente eu vou ter muito que hablar. Então eu trouxe esse react do Gaio para introduzir e pra gente poder falar em cima. Mas antes de começar, você já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo e se prepara que hoje é gimo pesado, viu? Bora! E aí assim, né, esse tipo de cultura misógina, esse tipo de cultura de objetificação, esse tipo de cultura produz esse sentimento, ele é endossado por perfis como esse daqui. Veja, né? Não tô falando que a pessoa incentiva a fazer isso, mas que cria uma lógica em que no final da ponta do processo é isso que esse tipo de discurso endossa. Já devem ter visto. Esse cara aqui, né? Breno Faria, Café com Teu Pai. Não é só ele, não. Tem um monte de influenciador, um monte de criador de conteúdo que vai nessa mesma linha. Do puro suco da misoginia, do puro suco do machismo, que vai criando lógicas assim. Masculinistas, misógina, né? Vamos ver aqui rapidinho, um segundo voltar pra gente ver o perfil dele novamente. Então, eu queria ver os destaques que eu tava vendo aqui, analisando. Aqui, ó, os destaques. Depoimentos. Segundo, promiscuidade. Terceiro, mulheres. Quarto, homens versus mulheres. Quinto, relacionamentos. Sexto, homens. Sétimo, moral. Já começa aí, né? Aí as fotos do perfil, uma pior do que a outra, né? O cara do Coldplay, ele nem tentou nada. Café com teu pai. Ele vestido de cupido. Ele fazendo um símbolo de, né, órgão genital feminino com a mão. Solta a figurinha do Adriano. É isso. Infelizmente. Bora mergulhar nesse gimo. Não tem nem um minuto de react ainda, é isso. Nossa, ele sabe que ama a pepeca. Uau! Mostra onde é o clitóris. Não vai saber. Ai. Criando lógicas assim. Se o seu marido só fica reclamando ou de picuinha, igual mulher, só existem duas opções. Se o seu marido fica reclamando ou de picuinha, igual mulher, ou seja, só mulher reclama das coisas, né? Homem não deveria reclamar das coisas. Ou tá faltando sexo, ou tá faltando testosterona. Esse é o Já comecei irritada. Já tava irritada antes de ouvir a voz dele, só com perfil, já tô irritada ainda mais agora. café com teu pai. E olha os comentários. Às vezes o cara é só esquerdista. Ai, gente, isso é muito mais do que misoginia, né? É misoginia, é homofobia, é masculinidade frágil, né? LGBTfobia, anticomunismo, muita coisa. Esse tipo de discurso de falta de testosterona, esse tipo de discurso que faz aí o igualamento, né, de picuinha de mulher, cara, é isso, é a naturalização da misoginia. É a misoginia ganhando cada vez mais força. Você quer um homem forte, seguro, firme, que tem atitude. Mas Não, eu quero um homem que me respeite, que me ame e que saiba que eu não sou a posse dele. Então tamo bem. vive dando gelo, fazendo cara feia, agindo como se ele fosse aquele filho chato que só atrapalha. O homem que não se sente desejado e admirado pela própria mulher enfraquece, fica reativo, inseguro, pequeno. Ah, então a culpa é da mulher ainda por cima, né? Se o homem tá se sentindo pequeno, inseguro, a culpa é dela, né? Tá? A culpa é sempre da mulher. A mulher que reclama, a culpa também é da mulher se o homem não estiver se sentindo bem. E aí? Olha isso, é como se fosse responsabilidade da mulher lidar com as inseguranças de um homem que se sente pequeno, fraco, indefeso, fraquinho, peitudinho, porque ele não tem o mínimo de autoconsciência sobre a suficiência dele ou a insuficiência dele. Sabe o que é? Isso é papo de mané, isso é papo de lerdão, isso é papo de quem não lava o pinto. Isso é papo de idiota, entendeu? E aí ele fica fazendo vídeo para as mulheres, direcionado às mulheres. Por quê? Porque aí você simplesmente exime completamente o homem de qualquer tipo de responsabilidade ou qualquer tipo de conscientização sobre a vida dele. Então é isso, tipo, o cara precisa ser cuidado, precisa de uma companheira, precisa não sei o quê.
A mulher é uma mulher ou um centro de reabilitação agora pra ficar consertando o macho escroto? Ah, pelo amor de Deus, né? Eu não sou a mãe dele pra precisar ficar consertando, melhorando, ajeitando. Vai fazer terapia, porra. Vai se cuidar, vai ser um adulto funcional. Tudo é a culpa da mulher agora e ainda é um centro de reabilitação. Não. Não caia nessa história não, tá, gente? De que mulher é centro de reabilitação pra homem, que tudo depende da mulher, tá? É muito fácil colocar a culpa toda em cima da mulher, numa sociedade que já é machista, né? Porra, ele precisa de uma mãe? É isso? Ele precisa de alguém que vá atendê-lo como se ele fosse um bebezinho? Um pobre coitado, porque ele não tem agência sobre as suas atitudes? Porque ele não consegue expressar as suas insuficiências? Eu gosto que os comentários das minas, que esforço pra gostar de mulher, hein, amigo? Porque ele não consegue expressar suas insatisfações? Ah, o homem, ele precisa desse cuidado, porque ele é maduro, viril, produtivo, não sei o que lá. Aí, a responsabilidade é de quem? É da mulher, claro. Ela que é o básico da manutenção da família. Porra, mano. E começa a se afastar em silêncio ou descontar as frustrações e detalhes idiotas. Tô falando, vira mulher. E o final disso você já sabe. Nossa, como você é engraçado. Né? Ou é fim, ou é chifre. Pra um dos dois lados. Se você trata o cara igual um colega de trabalho, quer fazer DR por tudo, coloca um monte de regra, você mesma tá detonando o cara. Homem sem sexo fica igual adolescente. Homem sem sexo fica igual adolescente. E eu, por acaso, sou o quê? Um objeto sexual pra você querer ter o seu prazer a qualquer momento. Se eu disser não, olha pra onde esses papos já descambam, gente. Olha pra onde isso vai. Se você toda hora botar regra, se você não der sexo pro seu marido, pro seu companheiro, isso cai em abuso sexual. Porque se a mulher disser não, ele vai falar, ah, não, é papel do homem, eu preciso transar. Ou ela vai ser abusada, ou ela vai ser traída. A responsabilidade nunca é dele. Ai, que lindo. Ele é tão bom, ele é tão nenenzinho, né? Poxa, tadinho do homem. Birrento. Ah, me poupe, pô. O cara acha que tá num filme de American Pie, caralho? Tá achando que tá na sessão da tarde, porra? Vai se fuder, mano. Que isso? Que isso, velho? Tá achando que é quem, mano? Bosta, mano. Chato, de cara feio pelo canto. Se você quer um homem firme, maduro e viril, precisa tratar ele como homem firme, maduro e viril, como homem. Se Quer que eu faça o quê? Corta esse pau aqui, por favor. Pô, vai caçar lá um animal pra gente comer. Isso é ser viril? Vai lá caçar a nossa comida. Vai lá, homem. você nega Como homem. Um homem maduro e viril. Maduro e viril. Aí a questão é, pro Breno, o que é um homem maduro e viril? Né? O que é um homem maduro e viril? É o homem que se mostra na posição de poder? É o homem que faz essa dominação? É o homem que é tão maduro e tão viril que se sente no direito de cobrar um afeto, de cobrar uma presença que a mulher não é obrigada a dar? Porque assim, eu posso namorar com qualquer mina e isso não ser simplesmente o fechamento da suficiência do casal. Não é porque eu tô namorando alguém que essa pessoa precisa estar ali pra poder me sustentar emocionalmente. Porra, mano, que isso, cara? o mínimo que ele precisa, a conta não fecha. Tem mulher que quer exigir o cara, mas tá sendo só uma colega que divide contas. Quer um homem emocionalmente forte. E aí, olha só que discurso. As mulheres passam por um processo sinistro, pesadíssimo, de se sentirem na necessidade de serem escolhidas. Essa é uma das grandes funções da noção de amor romântico burguês. De amor romântico na maneira idealizada como a gente vive hoje. Da competição feminina. A gente tem sempre que ser escolhida. Então, toda e qualquer outra mulher vai ser uma inimiga. Vai ser, né, uma adversária. Porque a competitividade feminina, ela tem que existir para que nós sejamos um belíssimo cardápio para os homens escolherem, né? Porque o nosso papel na Terra é o quê? Servir ao homem. Espero que vocês estejam entendendo que isso é uma ironia, né? Obviamente. Ai, gente, eu tô irritada já. Só tô irritada. Então, a mulher precisa se agarrar de qualquer maneira a qualquer homem que possa representar essa imagem de príncipe encantado. Então, você cria essa lógica de culpa e você cria essa lógica em que essa mulher vai precisar se agarrar nisso como com unhas e dentes, porque senão ela vai ser
uma sozinha, Uhum. porque senão ela vai ser uma fracassada. Senão ela vai ficar pra titia, senão ela vai ser a tia dos gatos. A gente cresceu com os filmes da Disney e os filmes de Hollywood, mostrando pra gente que as mulheres vão ser salvas pelos seus príncipes encantados e serem felizes para sempre. A gente tava falando disso aqui no Dia dos Namorados. O quanto essa lógica desse amor romântico que o Gaio tá falando, de que o objetivo da vida da mulher é casar e procriar e viver pra vida do homem. A gente vê isso no Shrek, gente. No Shrek, que é um filme que a gente tanto gosta e que é um filme que não é tão infantil assim, é mais juvenil. A gente vê isso nos filmes da Disney. A gente vê isso em filmes de Hollywood. A gente vê o quê? Meu Primeiro Amor, o Operação Cupido, todos esses filmes que a gente foi criado assistindo na sessão da tarde, mostram esse amor romântico e colonial de que amor é posse, amor é você servir ao homem. Isso não é verdade. Essa é uma noção que foi trazida com um colonizador pra gente. E quando a gente vai entender, inclusive sobre monogamia, não monogamia, como é que foi a origem da família, da propriedade privada e do Estado, a gente vê que esse controle sobre os corpos femininos acontece a serviço da ideologia burguesa. Porque se a mulher tiver os seus prazeres, se a mulher puder viver e ser livre do homem sem precisar ficar nessa relação romântica de sempre estar precisando ser escolhida, ela não vai procriar, ela não vai ter mais trabalhadores que vão servir ao capitalismo e enriquecer o bolso do burguês. Então, esse discurso masculinista está baseado nisso, em que a mulher é absolutamente um objeto e posse do homem. A mulher é a propriedade privada do homem. Kolontai, corre aqui, por favor, pelo amor de Lenin. Ela vai ser chamada de puta, ela vai ser chamada de vagabunda, ela vai ser conhecida no bairro como a fácil, que não arruma marido e que é ainda mais suscetível às violências. Só que quando a gente olha pra esse cara falando esse monte de bosta, um monte de atrocidade, e que é isso, tem público, não é? Sim. Tem público porque a sociedade, o senso comum é esse senso comum machista, é esse senso comum misógino. Aí isso gera público e os homens se sentem de alguma maneira incentivados, ou mesmo nem incentivados, mas legitimados a cobrar esse tipo de postura, cobrar esse tipo de ideia, de noção. E aí é isso, aí olha pro cara, um homem tatuado, né, com cabelinho e não sei o quê. Padrão, né? Porque esse homem aqui é padrão, né? Obrigada, Ed, pelos R$2. E eu concordo com você, é por essas e outras que quase não temos amigos cis hétero. Concordo. Exatamente. Quase todos os meus amigos hoje em dia são do Vale. Então, difícil de conviver com esse tipo de gente, né? E tal, fortinho. Aí você gera uma imagem de idealização. Você tá primeiro mantendo essa idealização de um amor romântico, que na realidade, na prática, é o quê? É uma prisão. Na prática é uma prisão. É verdade, esse cara que falou que mulher tatuada é falta de amor, é falta de amor do pai. Ah, entendi, mas ele pode ser todo tatuado. A mulher não pode ser tatuada, ele pode. Pelo amor de Deus, Mas vive mano. castrando a masculinidade dele. Responda com sinceridade. Castrando a masculinidade dele, porque é isso. Quem castra a masculinidade é a mulher. Gente, sinceramente, isso tá me parecendo um marketing muito bom, sabe? Eu vou fazer isso exatamente pra gerar ódio na internet, pra gerar comentário, pra gerar caos, e eu vou crescer em cima disso, que foda-se, pra ele o importante é estar ganhando dinheiro no bolso. Se ele é assim mesmo ou não é nos relacionamentos dele, ó, pouco me importa. Mas isso me parece uma estratégia, de verdade. Estratégia de marketing. O homem é um imbecil, um pobre coitado, que precisa ter seus desejos satisfeitos por aquela que é a representação da princesa, da cuidadora, da mãe, né? Uma figura, nem da mãe, da figura materna. Da figura materna e a figura materna que precisa bancar. Sim. Mano, que coisa asquerosa, velho. É asqueroso. Sinceridade pra você mesma. Faz quanto tempo que você virou gerente de tarefas e deixou de ser amante do cara? De nada. Tem segredo não, minha filha. Tua avó tava certa. É barriga cheia e saco vazio. Trata só esse... Nossa, que nojo. Caralho, velho. Que isso, mano? Que isso, gerente de tarefa? Não, é isso. Acho que essa que é a questão. Esse tipo de lógica de masculinidade, não é nem de masculinidade. Essa é a lógica do próprio processo da divisão sexual do trabalho. Essa é a própria lógica sobre o qual os gêneros estão inseridos dentro da sociedade que a gente vive. É disso que eu tô falando. Então, a mulher precisa
fornecer comida, precisa fornecer abrigo, precisa fornecer colo. E o homem é o quê? O homem é o provedor. Uhum. É o cara que sai para trabalhar. É o cara que traz o sustento da casa. Sim. Esse tipo de lógica é um tipo de lógica que aprisiona as mulheres. Que aprisiona as mulheres dentro da própria casa. Da própria casa. Aí, esse palhaço, né? Tá escrito esse palhaço, porque esse palhaço aí é esse mané aqui. Esse A semiótica, pai. palhaço vem e fala o quê? Ah, faz igual a tua avó, né? Barriga cheia, saco vazio. Barriga cheia, saco vazio. Gente, a minha avó nunca me disse isso, viu? Barriga cheia, saco vazio, meu parceiro. Você pega... Aí, você que tá assistindo isso aqui, que vai mais tarde ver esse corte, que vai me xingar, me chamar de esquerdinha, do caralho a quatro, pergunta pra tua avó. Ou faz melhor ainda, faz um estudo de como que essas mulheres, há 50, 60 anos atrás, eram tratadas. Mulheres que eram traídas constantemente, mulheres que sofriam agressão, que eram mortas, abandonadas. Não só isso, né, gente? Quem que tem o privilégio de ter o avô e a avó juntos por anos? Que assim, eu não sei nem o que é isso. Não sei o que é isso, né? Eu acho que muitos de nós não sabem nem o que é isso. Fora que, antigamente... Não sei se você lembra, não sei se você sabe, querido Breno. Antigamente tinham várias leis que eram muito misóginas, que não permitiam casamento, que falavam que a mulher era o quê? Propriedade do homem. A gente viu até, não sei, gente, 2020 e pouco, saiu uma lei, né? Deixou de ser válida uma lei que era a lei da honra, que o homem podia matar a mulher. Gente, era legalizado. O homem podia cometer feminicídio se ele descobrisse que a mulher estava traindo ele. Vocês entendem o quanto é problemático esse tipo de discurso? Sabe? E o quanto inúmeras mulheres permaneceram em relações onde elas eram violentadas e abusadas por anos porque não podiam sair dali, ou porque sofriam violência financeira, ou seja, não tinham seu próprio dinheiro, porque com essa lógica de que a mulher não pode trabalhar, né? Quem comanda a casa é o homem, quem ganha o dinheiro, o provedor é o homem, e aí ele controla o dinheiro, a mulher não tem dinheiro pra nada, não tem sua própria independência financeira. Como é que ela vai sair dessa casa? Como é que ela vai se livrar dessa violência? Se ela não tem dinheiro para se bancar, se não foi lhe permitido que ela tivesse uma profissão, se não foi lhe permitido que ela tivesse trabalho. Então, assim, as coisas antigamente eram de um jeito porque era tudo muito conservador, era tudo muito misógino, machista. Hoje em dia, as coisas estão melhorando aos poucos. Nossa, já era pra gente estar anos-luz de onde a gente está agora. É inacreditável que em 2025 a gente não tenha igualdade de gênero ainda, gente. E homens ainda ganham mais do que mulheres. Então não tem como cair nesse papinho desse Breno, porque esse papo é um papo que não condiz com a realidade, tá? E que se você for seguir o que ele tá falando, você vai estar oprimindo outras mulheres. E eu espero que não seja isso que você quer. Esse é o tipo de sociedade que a gente quer endossar? É esse o tipo de cultura que a gente quer passar? A cultura de um fracassado que nem esse daqui? De um otário que nem esse daqui? De um monte de gente que segue esse mesmo tipo de lógica? Você pode até querer fazer isso, né? Você pode fazer isso, você pode querer fazer isso, ó. Porque cada um tá aí resolvendo o teu, né? Cada um com os seus problemas. Só que reforçar e endossar esse tipo de lógica é endossar a violência machista que hoje existe na sociedade de maneira epidêmica. Uhum. Epidêmica. A gente falou agora há pouco, o número de feminicídios no Brasil é absurdo. E aumentou, tá? E tá aumentando. São 9 mulheres estupradas por dia. Quando vem um otário que nem esse daqui ficar falando que é barriga cheia, saco vazio, tá chamando a mulher do quê? Uhum. Tá chamando a mulher do quê? Tá chamando a mulher de provedora, tá chamando a mulher de depósito. Cuidar de marmanjo. Por quê? Porque os homens são educados a não terem esse tipo de autonomia, Sim. a cobrar esse tipo de conduta das suas figuras maternas, das suas mulheres. Esses dados são do IPEA. Ó, vou mandar depois as matérias aqui para vocês darem uma olhada. Vou mandar para vocês. Esses dados são de registro de pesquisas do IPEA, Sim. de Atlas da Violência. Então, olha esse discurso, cara. Que é isso, mano? Que é isso? É escrava doméstica e sexual. É. É escrava doméstica e sexual. Aí, ao mesmo tempo, você vê que esse discursinho de defesa da família, da integridade, blá, 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 ele não toca no ponto de que uma parte considerável dos estupros realizados contra crianças acontecem dentro de casa. Sim.
Meu Deus, até saiu do negócio. Ele até clicou aqui de tanta raiva. Mas Gaio está completamente correto. E é isso que acontece, gente. Mulheres e homens progressistas aqui do meu chat, né? Tem uma série da Netflix que chama Coisa Mais Linda. E no final da temporada reflete muito bem essa situação, em que, né, muitas vezes mulheres são estupradas nas suas casas pelos seus próprios maridos por conta dessa lógica, que é uma lógica que vê a mulher como um objeto, que vê a mulher como posse do homem, e se ela é minha posse, eu posso fazer com ela o que eu quiser, independente se ela queira ou não. E esses conteúdos reforçam essa lógica. A gente está vendo uma crescente desses conteúdos misóginos, machistas. A gente tem visto esses dados aumentarem e a gente tem visto essa misoginia crescendo, principalmente o aumento de grupos masculinistas, incel, ANCAP, que tem essa ideação de como se deve tratar uma mulher, uma coisa bastante machista, misógina, que cresce por conta da ascensão da extrema-direita que a gente tem visto nos últimos anos. E, gente, a direita é machista, a direita é misógina, porque a direita é capitalista, porque a direita acredita nos papéis de gênero que o capitalismo nos impõe. Kollontai falava disso lá em 1917 já, gente, sabe? Então, assim, eu não sei o que precisa mais mostrar, porque dados e mais dados a gente tem que mostram isso, sabe? Mas quem quer fechar o olho, quem quer acreditar só numa coisa, quem quer achar que a sua realidade é, né, essa, que a mulher é uma coisa que deve ser dominada pelo homem, aí, amigo, não tenho como te defender. Caralho, mano. Dentro de casa. Por quê? Porque a pessoa se sente no direito. Porque a pessoa se sente no direito de agir assim. Sim. É essa lógica de família. Não tô falando que toda família é assim. Mas a lógica dominante de família desse discurso leva a esse lugar. Sim. As mulheres que estão assistindo isso com certeza conhecem alguma amiga que já sofreu algum tipo de violência. Seja ela patrimonial, seja ela uma violência verbal, uma violência física. Já sofreu violência, ponto. Eu tava contando aqui pra vocês, né, do Dia dos Namorados, né? Sobre inúmeras violências que eu já sofri com ex-companheiros meus, violências de inúmeros tipos, mas principalmente violência psicológica, né? Violência financeira também, mas eu acho que isso é muito comum na vida das mulheres. E muitas vezes a gente nem entende que é isso que a gente tá passando, porque a gente também foi ensinada que a gente, ao contrário do que o querido Breno, do que o desquerido Breno acabou de falar, a gente é ensinada a não reclamar, a gente é ensinada a ficar quieta e não atrapalhar, a gente é ensinada a ficar quieta porque a nossa voz, ela não deve ser ouvida. Inclusive, muitas vezes, casos de violência contra a mulher acabam sendo subnotificados porque mulheres não têm coragem de ir denunciar, porque muitas vezes chegam na delegacia para falar com o delegado, né, sobre o caso, e o delegado acaba desacreditando na mulher. Por isso, inclusive, que foram criadas as delegacias da mulher, para as mulheres serem atendidas por outras mulheres que vão levar em conta o que elas estão falando, que vão acreditar que elas sofreram uma violência. Então, assim, isso tudo é um ambiente, é um reflexo dos papéis de gênero que o capitalismo impõe a mulheres e homens. E tudo que ele tá falando aqui é o reflexo disso. Porque violência não é só você apanhar, não é só você ser morta. Violência é qualquer tipo de atitude, qualquer tipo de ação que te retire a sua dignidade, te coloca num lugar de desumanização. Assistam também a série brasileira, boa demais. Segunda que eu vou falar agora também é brasileira, que é a série Bom Dia, Verônica, que também mostra o quanto as mulheres sofrem em relacionamentos heterossexuais, na maioria dos casos, com o machismo e a misoginia dos seus companheiros. Tá? Então vejam essas duas séries brasileiras que são pesadíssimas, mas necessárias. Coisa Mais Linda ainda envolve também a questão do racismo, do feminismo negro e do feminismo branco. No Bom Dia, Verônica já é uma questão mais da misoginia, do feminicídio, do machismo, mas são duas séries importantíssimas que escancaram isso tudo que a gente está vendo aqui. E te retira de um lugar de reconhecimento. Para esse babaca aqui, a mulher é o quê? É um objeto. A mulher é um objeto que deve servir ao homem, que deve servir ao cara. Que isso, mano? Porra!
E isso é o discurso conservador misógino crescendo e que legitima o feminicídio, que legitima esse tipo de lógica e que cala sobre a violência, sobre o estupro. Aí você vê que engraçado, né? Porque a mesma galera, é o mesmo papo mole, é o mesmo papo furado, de gente que defende a família tradicional, Sim. os bons costumes. Pró-vida, né? Pró-vida. Pró-vida de quem? Da criança que tá na rua passando fome? Não, essa daí não. Essa daí já nasceu, aí não importa mais. Enquanto tá na barriga, pró-vida. E gente que silencia sobre a intensidade da violência que esses grupos sofrem. E aí vai falar, é um personagem. Porque quando o pau canta, porque quando vem alguém e pressiona, aí é um personagem. Aí é criação de conteúdo, aí é brincadeira, aí é piada, porque nem tem a hombridade. Hombridade não, que eu não gosto dessa palavra, tá? Hombridade. Não tem nem o quê? A dignidade, né? Não tem nem a dignidade de bater no peito e falar, fui eu mesmo. Não, aí é um personagem, né, Léo Lins? Não tem coragem de bater no peito e falar, eu sou racista mesmo, eu sou misógino. Não, aí não. Não tem a fibra moral de admitir a bosta que tá falando, de admitir a merda que tá falando. Aí vai falar que é uma persona, aí vai falar que é não sei o quê. Teu cu. Aí vai falar que não tem testosterona. Vai tomar no cu, mano. Vai se fuder, velho. Não vou assistir mais bosta nenhuma disso aqui, não. É isso, é a lógica do príncipe encantado. Olha como isso reforça o sentimento de culpa nas mulheres. Se você não cuidar do seu homem, ele vai fugir com outra. Você não será mais a escolhida. Você será abandonada, preterida. Por quê? Porque nessa lógica, o cara pode ir lá e fazer o que ele bem entender, abandonar a mulher e foda-se. Foda-se. Vai criar com... gerou filho. Tchau, um abraço. Vai embora. Acabou. E nada vai acontecer. E não vai ter um suporte. Pelo contrário, a mulher vai ser taxada de mal comida, vai ser taxada de vagabunda, vai ser taxada de puta, por que o teu marido saiu de casa? Será que você não tem nenhuma responsabilidade nisso? Mano, o caso da Laura é mais um entre tantos milhares que acontecem por causa de discurso e de linha de pensamento igual desse cara. Nossa, gente. Olha, queria dizer e deixar aqui todo o meu apoio à Laura. De verdade. Eu não consigo imaginar passar por uma situação dessa. Por muito menos, eu parei de falar com toda a minha família. Mas eu sinto muito, sinta-se acolhida. E que bom que agora você tá livre dessa pessoa, tomando as medidas possíveis para se proteger. Como eu já falei aqui, inclusive, mulheres, façam aula de defesa pessoal, aprendam a se defender, aprendam a revidar em caso necessário, porque a gente sabe que a gente é um alvo ambulante quando a gente tá andando na rua, né? Quando a gente tá nas redes sociais. Então, saibam se proteger, tá? E essa história da Laura me abalou, assim, de alguma forma. E eu sinto muito, de verdade, eu jamais posso imaginar o quanto deve ser a sua dor de ter passado por isso, mas eu queria deixar aqui todo o meu acolhimento e meu apoio a você. Igual do discurso Red Pill, igual do discurso Incel, igual do discurso dessa galera que olha para as mulheres como objetos. Sim. Objetos. Por essa estrutura de uma família, por essa estrutura de uma divisão sexual do trabalho, que coloca a mulher como uma propriedade privada, que coloca a mulher como um objeto, Sim. como uma mercadoria passível de descartabilidade. Por isso que foda-se. Matou. Que pena, né? Dá risada. Quer ver uma coisa que me irrita? Se não ficar comigo, não vai ficar mais com ninguém. O que essa frase significa, gente? Sabe? A gente normaliza muito violências contra a mulher. A gente viu isso, inclusive, muito forte no governo Dilma, no impeachment da Dilma. O quanto as piadinhas eram sempre de cunho sexual. O quanto ela foi ridicularizada o tempo inteiro por ser mulher. Nenhum outro presidente da história foi impeachmentado por ter feito exatamente a mesma coisa que ela fez. O nome disso é misoginia. A gente vive numa sociedade patriarcal, machista e misógina, que vê as mulheres como seres inferiores, assim como outros grupos da
sociedades são marginalizados, tá? Então, assim, esses discursos só propagam ainda mais essa lógica machista e misógina e de violência contra as mulheres. Então, se você diz tanto que você gosta de mulher, não faz nem sentido você estar reproduzindo esse tipo de coisa. Engraçado. É autoridade. Teve outro dia o caso de PMs que levaram a menina para uma viatura e estupraram a menina. Estupraram a menina na viatura. E ninguém fala. E aí vem o macho das dicas do amor, das dicas de como manter o seu casamento e não sei o que lá, não pia sobre esse tema. Uhum. Não fala sobre esse tema. Não fala. Por quê? Porque é normal. Se você acha que isso é normal, que tá tudo bem, você é um imbecil. Você é um imbecil. Pra dizer o mínimo, né? Pra não dizer que você é mau caráter. Um imbecil. Verme que rasteja na terra. Rasteja na terra. Porque uma coisa é a gente ver que esse discurso é endossado como um discurso de senso comum e isso é propagado por aí, né? Não tem como a gente olhar para os comportamentos machistas, misóginos e tal, das pessoas que fazem comentários, piadinha, etc, 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 etc. Que é isso? Se a gente vive dentro de uma sociedade machista, patriarcal, significa que a conduta básica vai ser uma conduta patriarcal, Sim. machista, misógina. Gente, isso é tão, tão, tão forte. Até pessoas trans masculinas, acabam falando que começaram a ser mais ouvidas, começaram a ser mais respeitadas. A Suede Carvalho falou, no dia que eu fui no Boteco da Crua com ela, que ela teve que parar de fazer a fono dela da voz, porque ela tava ficando com a voz mais feminina e ela tava começando a ser descredibilizada por conta disso. Então ela interrompeu a terapia vocal para que a voz dela não ficasse mais feminina e ela fosse mais respeitada do que os outros. Olha a lógica. É uma lógica que, assim, não tem lógica, sabe? Então, assim, é inacreditável o quanto as mulheres são o tempo inteiro inferiorizadas nessa merda de sociedade. Então, assim, a gente não precisa de mais pessoas falando que a gente é pior, que a gente tem que fazer alguma coisa ou algo do tipo, sabe? Chega a ser inacreditável. É isso que é o senso comum. Esse é o sentido da ideologia dominante. Esse é o sentido da ideologia dominante. Só que tem gente que nem esse cara, Léo Lins, gente que faz piada. Estupro, cara, com violência doméstica. Porque acha engraçado. Por quê? Porque não é com eles. Porque não é com eles, né? Porque se fosse, aí não ia achar engraçado, né? Sujeito que é menosprezado, no caso das mulheres aqui, esse sujeito que é colocado num lugar de inferioridade, é alguém que você pode fazer piada. Mas esse cara não vai fazer piada com setores da classe dominante. Não. Ele não faz esse tipo de comentário. Ele não fala sobre, por exemplo, como o homem precisa procurar ajuda, não pode ser impedido de falar sobre seus sentimentos. O Léo Lins não vai fazer a piadinha falando mal do senhor de escravo, né? Por que não? Por que não? Ah, entendi. Sobre o que tá sentindo, para poder expor essas questões. Isso não fala. Por quê? Porque a responsabilidade é da mulher, claro. A responsabilidade é da mulher que precisa virar para poder criar um outro filho, né? É uma lógica de infantilização. E de infantilização, não porque essa pessoa tá virando uma criança, tá? Porque não é isso. É uma lógica de infantilização que olha pro sujeito, que olha para si mesmo como uma coisa que existe independente de todas as outras. Então, essas mulheres que me atendam. Esses sujeitos que façam o que eu quero. Acabou. Fim. Aí o número de casos de violência cresce. Não tem nenhum tipo de atuação firme e robusta do poder público para lidar com isso. Não tem nenhuma lei que consiga ser cumprida na regularidade sobre isso. E aí, isso é normal. Na sociedade que é baseada na escravidão, na sociedade escravocrata, na sociedade patriarcal profundamente opressora que a gente vive, esse tipo de imbecil faz esse tipo de discurso deliberadamente. E aí tira like. Claro que vai tirar like. Vai tirar comentário. As pessoas vão concordar com esse cara. É isso que a gente tem que entender. A galera concorda com esse tipo de lógica por quê? Porque essa é a lógica dominante. Sim. Porque essa é a lógica que domina o discurso do senso comum. Que domina toda a forma de como a gente é sociabilizado. De como a gente vai ser
educado a ser homem. Tanto que a gente viu no governo Bolsonaro esses exemplos dessa virilidade que ele tanto fala nesses vídeos, né? O Bolsonaro indo a público falar que ele é imbrochável, falando quanto ele ia pegar a Michelle. O próprio Lula também faz isso quando ele fala de Janja, sabe? Bolsonaro, na época, falando que pintou um clima com meninas de 14 anos. Então, assim, é uma lógica que os próprios representantes do nosso país, porque são homens, porque são cis, porque são héteros, porque a gente vive numa lógica hétero-cis normativa, patriarcal, machista e misógina, né? Que vão reproduzir esse tipo de discurso, que é o discurso que culpabiliza a mulher, que faz com que meninas sejam estupradas e que, ao mesmo tempo, depois que essa menina foi estuprada e violentada e teve a sua infância roubada, a sua adolescência roubada, vai ser a mesma pessoa que vai virar e falar que o aborto é pecado, né? Que, sabe? Então, assim, eu tô, assim... A gente só vai conseguir mudar isso, gente, se a gente substituir esse sistema, que é quem coloca a mulher como um ser subjugado, como um ser menor, sabe? Vem desde a questão de a nossa religião mais dominante ser o cristianismo, que coloca a mulher como a primeira pecadora da história, né? Não coincidentemente. Coincidência? Acho que não, né? A primeira pecadora da história ser uma mulher. E aí a gente tem toda uma sociedade baseada nesses princípios bíblicos cristãos, onde a mulher é diminuída e sempre o segundo sexo, como nossa queridíssima Simone de Beauvoir já falava, né? Vai gerar engajamento, vai gerar hate, aí o cara vai ganhar mais projeção, vai ganhar mais visibilidade, porque eu tô aqui comentando, Sim. porque eu tô aqui falando sobre o tema. Aí ele vai provavelmente ganhar mais seguidor, a galera vai olhar mais. Mas a gente vai fazer o quê? Não vai denunciar? A gente não vai denunciar? Não vai combater esse tipo de discurso? Não dá, né? Vai olhar pra isso e achar normal? Pois Gente, tudo bem. Você pode não concordar com todas as coisas que eu digo, você pode até não concordar com essa ideia de abolição da família, que eu sou favorável. Não abolição da família porque vai acabar pai e mãe, né? Não, porque agora a gente vai se reproduzir igual um quinidário em partenogênese. Não, mas porque a gente entende que esse modelo que existe de família Sim. é um modelo que serve só para poder manter uma estrutura de poder. Uma estrutura de poder. E só isso. E não vai vir um deputado, um vereador, um desses aí que são tão preocupados em defender a família, denunciar o caso da Laura, denunciar Sim. o caso da menina no Ceará, denunciar o caso da menina que foi assassinada pelo comediante. Até porque eles concordam que a Laura devia, né, desviver. Porque assim como a pessoa que atacou ela, que era bolsonarista, os bolsonaristas, a gente acabou de ver no vídeo dos webcomunistas, o Bolsonaro falando de metralhar a petralhada. Então, assim, o que comunista merece é ir de arrasta pra cima. Essa é a mentalidade deles. Essa é a mentalidade deles, sabe? É muito, muito lógico que eles acreditem que isso deveria ter acontecido mesmo. Denunciar o caso da menina que foi estuprada por familiares, acho que em Minas Gerais do Espírito Santo, se não me engano, e que teve o direito ao aborto recusado num estado. Reagimos a esse vídeo aqui também, né? Recusado. Recusado por quê? O Barramalho vai tomar no... Só queria deixar de passagem isso aqui. Ah, não, porque tem que ter o filho. Porque Deus tá olhando, né? Deus não quer que você faça isso. Agora, cadê um filho da puta desses daí que foram fazer roda de oração na frente da clínica de aborto pra poder chamar a menina de vagabunda, de puta? Menina de 11 anos, 12 anos. E foi violentada. Cadê defendendo algum tipo de punição a essas pessoas? Cadê? Não tem. Não tem uma defesa de um questionamento dessa estrutura social. Não tem. Mas aí você percebe que a proibição do aborto no Brasil, que a maneira de como a nossa economia está interligada, da maneira de como essa estrutura toda produtiva está organizada, é um tipo de estrutura que fortalece discursos assim, que fortalece a base da violência. Fortalece. Não, como é que pode, velho? Aí aparece isso. Na igreja. Ai, que bonito, né? Que isso? Usa-se o discurso conservador religioso para poder endossar, para poder normalizar, para mostrar como é bonzinho. Sim. Tirar foto na missa. Ai, que legal, que bonzinho. Um covarde. É a mesma lógica dos legendários, né, gente? Mesma lógica.
é isso. Gente que defende esse tipo de discurso. Gente que olha pra isso deliberadamente e fala, não, legal, é isso aí mesmo. Gente que produz conteúdo que fala isso desse jeito. Covarde, covarde, covarde. É gente que não tem... Não, que talvez tenha noção, o que é pior ainda, né? Talvez tenha noção do tipo de dano que isso causa e não tá nem aí. Foi o que eu falei. Falaram até aqui no chat, né? Rage bait, que é exatamente essa coisa de criar conteúdo em cima de temas polêmicos, exatamente que eu sei que vai ser polêmico, então vai dar engajamento. Porque vai ter gente comentando que eu tô errado e vai ter gente comentando que eu tô certo. E vai ter gente brigando nos comentários falando que eu tô errado, que eu tô certo e não brigando, né? O bait é você cair nessa armadilha que ele criou exatamente pra você ficar com raiva. Olha a gente caindo. E não tá nem aí por quê? Porque vai gerar like, porque vai gerar engajamento, porque isso vai servir pra poder abastecer o bolso. Ah, e é claro, né? Aí você vai ver o quê? Vocês querem ver? Qual que é a boa? Esse tipo de discursinho serve pra poder te fazer questionar a estrutura de relação, serve pra você amadurecer a forma de como você entra em contato com as pessoas. Serve pra você vender curso. Como você conversa com o seu companheiro, com a sua companheira. Não. Sabe o que esse cara do Café com Teu Pai tá fazendo? Sabe o que ele tá fazendo? Vendendo curso. Óbvio que era vender curso. É óbvio que era vender curso. Vendendo curso. Ganhando dinheiro com esse tipo de lógica. E aqui, ó, o Snow LPD mandou. Mas o Café com Teu Pai incentiva as mulheres a se valorizar. Então, essa que é a questão, Snow LPD. Se valorizar com relação a quê? Porque não é qualquer tipo de valorização. É um tipo de valorização que cabe dentro de um contexto em que essa mulher é submissa ao homem. Já queria aqui deixar, se você gosta do Café com Teu Pai, pode tirar a inscrição daqui do canal, tá? Valorização que reforça o lugar que ela ocupa como garantidora da barriga cheia e do saco vazio. Não é uma valorização de individualidade, não é uma valorização concreta de emancipação. É uma valorização que serve a um determinado discurso. E aí é isso. Ninguém que olha pra isso, né, nessa autoridade desse homem bonito, bem formado, né, bonitão, tatuado e tal. Aí o cara fala isso, aí a mulher que, de novo, a mulher que muitas vezes é levada a esse lugar de a busca pelo príncipe encantado, a busca por alguém que sustente o lugar dela como a escolhida. Ela olha para um tipo de discurso desse, que é o discurso do senso comum, que é o discurso dominante, e fala o quê? Ah, vou seguir esse cara. E agora ainda também, com toda essa lógica das esposas tradicionais, de ser esposa troféu, essa coisa que ele tá falando vai se encaixar como uma luva. Se a mulher tá querendo ser esposa troféu e a esposa tradicional, isso aí que ele tá falando, ela vai falar, beleza, é isso que eu tenho que fazer pro homem me querer pelo resto da vida? Então tá bom. E aí dá-lhe opressão, e aí dá-lhe violência, e aí dá-lhe abusos de todos os tipos que você possa imaginar, né? E ainda por cima, se ela for denunciar isso, depois de tudo que ela tá vivendo, ela ainda vai sofrer a opressão da religião, de falar que ela tem que ficar casada, de que se ela não ficar casada, ela vai ser uma pecadora. Entende, gente? Que não dá pra gente ser a favor desse tipo de fala? Esse cara tem razão. Isso aí é verdade. Qual que é o valor? Eu acho que é isso. Olha a palavra. Ensinar as mulheres a se valorizarem. Valorizar. Então significa que ela vai valer mais. Então, se tem uma mulher que vale mais, tem uma mulher que vale menos. Exato. Como que você define esse critério? Qual que é essa valorização? É o reconhecimento que o homem te dá na relação? É o valor sexual de mercado que a mulher tem. Puxa, Gaio. Isso é misoginia pura. Pura, pura, pura. E que você vê sendo reproduzido à torto e à direito. Sabe por que tem tantas mulheres agradecendo a ele? Pelo mesmo motivo que tem um monte de trabalhador que agradece o patrão pelo emprego. Pelo mesmo motivo que tinha Capitão do Mato Preto, né, gente? Pelo mesmo motivo, gente. Por favor. Pelo mesmo motivo que tem um monte de trabalhador que é contra direito trabalhista. Pelo mesmo motivo que tem muito negro que é racista. Pelo mesmo motivo que olha para a violência, para pessoas que moram nas favelas, nas comunidades, afetadas pela violência policial, que aplaudem as operações que matam jovens. Pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo. O fato de alguém agradecer não significa que isso é bom. Não significa que isso é bom. Você pode agradecer por uma coisa que é horrível pra você, se você estiver convencido disso. O nome disso é Síndrome de Estocolmo. Pô, mano, não, assim, vontade mesmo é de chamar um cara desse pra debater em qualquer lugar, pra poder falar sobre esse tema, pra poder desmontar esse tipo de narrativa, esse tipo de lógica. Sim. Sabe por quê?
Porque isso é nojento. Uhum. Entendeu? Isso é asqueroso. Asqueroso. Isso é vil. Isso é baixo. Isso é coisa de babaca. Entendeu? Isso é coisa de babaca. Porque olha pra mulher como um objeto. Porque olha pra mulher como um depósito. Sim. Aí, ó, pronto, isso no LPD. Aí você falou tudo. Tem mulheres que valem mais e outras que valem menos. Da mesma forma que tem homens que valem mais e homens que valem menos. Quando eu tô procurando um relacionamento, eu não vou na puta. Bom, no LPD, acho que isso ajuda a explicar um pouco por que você tá procurando um relacionamento, né? Por quê? Porque ninguém vai querer ficar com um idiota que nem você. Ninguém vai olhar pro teu discurso e olhar pro que você tá falando e achar que isso é legal. Porra, que bacana, que bacana. Eu vou me relacionar com alguém que quer se relacionar com uma mulher correta. Podia ter dormido sem essa, hein, Snow LPD? Podia ter dormido sem essa. Ai, ai. Bela, moral, não é? Bela, recatada e do lar, igual a esposa do Temer. Que você é um imbecil, que você é um machistinho imbecil, que não lava o pinto, que não consegue fazer o mínimo de raciocínio. Não é que não consegue fazer raciocínio, que está completamente tomado por essa lógica. Amor, não vou ficar com a puta. Meu irmão, sabe por que você não fica? Porque você não consegue. Você não consegue, né? Não consegue. Aí precisa reforçar a masculinidade, precisa reforçar essa posição de machinho, né? Essa posição aí de, nossa, eu só vou escolher a mulher que for a ideal pra mim, a escolhida, a certinha, a perfeita. Por quê? Você é um bosta. Porque o seu valor, aqui, ó. Porque, né, o valor sexual de mercado da mulher é inversamente proporcional à quantidade de homens que ela já pegou. Mas o homem é o quê? O contrário. Então eu tô otimamente bem, querida. Eu vou continuar acreditando aqui no Red Pill. Não é? Tem valor acima e abaixo, que nem você falou? Olha aqui, ó. Uf! Teu valor tá aqui, ó. No chão. No chão que você rasteja. Entendeu? No chão que você rasteja. Porque ninguém quer. Porque ninguém quer. Porque com esse tipo de papinho mole, porque com esse tipo de papinho machista, misógino, vagabundo, vai fazer o quê? Vai ficar em casa batendo punheta o resto da vida. Entrando em fórum, xingando mulher. Por quê? Sim. Porque, ui, ninguém me quer, ui, ninguém olha pra mim, eu quero alguém que veja o meu valor. Irmão, como você acha que alguém vai te dar valor com esse tipo de discursinho? Com esse tipo de lógica? Bloquinho de neve do caralho. Tomar no cu. Porra, mano. Aí olha pra... Cara, é esse tipo de discurso de lógica que propaga a violência. Que Sim. propaga a violência, que propaga um papo mole de homem que é pobre coitado. Ai, meu Deus. Tadinho do alecrim dourado. Uma mulher me quer. Ai, socorro. Vai tomar no cu, mano. Vai se fuder, velho. Tome tento na vida, velho. Tome tento na vida. Homens, deixa eu dar uma dica pra vocês. Sabe uma coisa que deixa toda mulher muito excitada? Olha, deixa a mulher louca por você, viu? Esse daqui é conselho bom. Pra mulher ficar enlouquecida por você, sabe o que você tem que fazer? Lavar a louça, fazer comida, arrumar a casa, cuidar dos filhos, respeitar ela, dar carinho e amor. Isso aí deixa qualquer mulher maluca, eu juro, infalível. Confia aqui no que eu tô dizendo, hein? Confia. Eu vou fazer um curso, gente. Vou fazer um curso também pra vender, tá? Vou fazer um curso. Como fazer as mulheres caírem por você, homem. Vou fazer esse curso. Vamos ver se eles vão comprar igual o do Café com Teu Pai. Vocês já sabem a resposta, né? Seja responsável pelas suas ações. Você quer atrair pessoas diferentes? Você quer conhecer outras pessoas? Que tal você começar a conhecer pessoas, ao invés de você partir de um julgamento e de um juízo prévio? Que tal? Pergunta uma mulher, pergunta se não tem homens melhores ou piores. Que homens melhores ou piores, mano? O que é um homem melhor ou pior? O que é? Um machão, né? É o cara que vai te botar na linha? É o cara que vai te tratar que nem um objeto? Pra muita gente isso pode ser que sim. Pode ser que essa seja a leitura da realidade. Pode ser mesmo. Pode ser. Significa que isso tá certo? Significa que, bom, quer dizer, eu não pactuo com esse tipo de lógica. Eu não compactuo com esse tipo de atitude. Não acho que esse tipo de atitude seja o tipo de atitude de cultura que a gente tem que passar pra geração, que a gente quer transmitir pras nossas crianças. Pro futuro. Não é isso. Porra, não é isso. Se isso é pra você... Ou se essa lógica do senso comum, da ideologia dominante é aquilo que você acha que tem que ser passado, então, meu irmão, cara, tem que fazer, cara. Tem que fazer, você é um mané. A lógica dominante, a lógica que predomina na sociedade machista que a gente vive é essa.
Perfeito, Igor. Você é um jão. Você é um jão. Perfeito. Você é um jão. Um jão. Aí você pega esse outro do café com teu pai e morre os dois chupando o pinto um do outro. Pronto. Acabou. Se vocês forem felizes assim, eu apoio. Acabou. Faz comida pra ele. Deixa o saco dele vazio. Pronto. Acabou. Incrível. Eu gostei dessa alternativa. Não é o teu ideal? Acabou. Pronto. Aí vocês nunca mais saem de casa. Nunca mais. Pronto. Vai virar um motor de chupação de rola. Acabou. Vai tomar no cu, mano. Vem com esse papo aqui. Caralho. Porra. Aí, pergunta pra mulher se não tem. Pergunta. Pergunta pra mulher que é agredida pelo homem que ela vê como príncipe encantado. E que muitas vezes ela não consegue nem sair dessa lógica e dessa relação, porque ela se culpabiliza, porque ela se responsabiliza. Sim. Ou porque ela não tem condições de sair dessa situação, porque ela teve que se afastar da família inteira por causa dele, porque muitos homens acabam afastando a mulher da família inteira, porque ela não tem dinheiro, porque ele cuida do dinheiro, porque tem filhos e ela não tem pra onde ir. Então as mulheres acabam ficando nesse tipo de situação muitas vezes que não tem outra alternativa. Ou é isso, ou é dormir na rua. Então prefiro ficar sofrendo violência, pelo menos eu tô em uma casa, um teto pra dormir, né? Aí vai falar o que? É homem de verdade, não é homem de verdade. Vai se fuder, mano. Vai se fuder, velho. Vai se fuder. Vai se fuder. Não tem nem um nome a cara no perfil pra não passar vergonha. Deve ser uma foto de anime, eu aposto. Porque aí ganha o direito de falar bosta. Ganha o direito de falar merda. De vir aqui nesse espaço e proferir absurdo. Porque aí você não mostra a cara, não se revela. Aí é fácil demais, cara. Aí é fácil demais. 100% pistola. Fácil demais. Jão. Acabou. Presta atenção aqui, ó. Pra quem quer aprender mais sobre esse tema, sobre família, divisão sexual do trabalho, evolução sexual e socialismo, da Alexandra Kollontai, da Lavra Palavra, A Nova Mulher e a Moral Sexual, também da Alexandra Kollontai, A Revolução Socialista e as Mulheres, dela de novo, da Alexandra Kollontai, e o outro que é o Emancipação da Mulher. É o livro, um do Lenin, de discursos e cartas que ele fala sobre essa questão. Lê isso daí e já era, certo? Chega do vídeo. Chega. Meus parabéns. Esses livros são ótimos mesmo, mas a Luna vai fazer o quê? Café com a tia Luna. Café com a tia Luna, para vocês comprarem o curso, vou deixar na descrição, tá? Para vocês saberem como deixar uma mulher completamente caída aos seus pés. Pode deixar, que eu te conto. Pode deixar, tá? Óbvio que é mentira, né, gente? Óbvio que é mentira. Mas, gente, sério, né? Sério. Esse vídeo é só uma prova do que as mulheres vivem, né, no nosso dia a dia. É misoginia, é machismo, é culpabilização, é violência, é abuso. Então, assim, homens, por favor, não ouçam Café com Deus Pai. Vão ler mulheres, vão falar com mulheres, conviver com mulheres. Se você só tem mulheres como objetos a você ficar, você pegar, se você não tem amigas mulheres, se você não fala com outras mulheres, se você só vê elas como um objeto sexual, tem alguma coisa errada. Então, assim, tenham amigas mulheres, consigam olhar as mulheres para além da sexualização. Por favor, respeitem as minas, tá? Por favor, é o mínimo que a gente está pedindo, respeito. Sejam adultos funcionais. Isso vai ser melhor do que qualquer coisa que vocês fizerem. Sejam adultos funcionais. Dividam as tarefas de casa. Cuidem de suas mulheres. Melhorem, tá? Por favor, não caiam em papo red pill. E é isso, né? Se você aguentou, chegou até o final, deixa aqui o adicional de insalubridade pra Luna, deixando um like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Se você gosta do meu trabalho, contribui com um Pix no Apoia-se ou se tornando membro aqui do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros. E é isso, gente. Leiam Kollontai e até a vitória.